Olá você! Chegamos à nossa oitava aula. Ô alegria! Ô beleza! Oitava aula, módulo inicial de redação de produção de textos. Obrigado pela companhia, professor Mário Geronasso contigo. Daqui a pouquinho as nossas aulas em dobradinha, professora Cleusa Secato e eu falando sobre todos os temas do Exame Nacional do Ensino Médio, começando com a abordagem das 5 competências. Quais são as competências? Quais são as benditas competências? E a partir delas nós vamos destrinchar as competências, então paciência, porque serão aulas um pouco, eu diria, trabalhosas, né? Longe de monótonas, trabalhosas, porque é necessário que num curso como o nosso você compreenda todas as 5 competências. Depois mergulharemos onde? Nas redações. E aí nós teremos as redações desde 1998, 98, 99, 2000, 2001 até 2008. Sequência, depois 2009, 3 redações de 2009. 2009, prova cancelada. 2009, prova oficial. 2009, sistema prisional. Olha que beleza, hein? Que beleza. Então, de 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 11 redações. Depois mais 4, 14 redações. Daí as duas de 2010, 16. De 2011, 18. De 2012, 20. De 2013, 22. De 2014, duas também, 24 redações. Você fará conosco só redações já trabalhadas. Depois dessas 24, para onde vamos? Aí nós vamos para o universo das propostas inéditas também. Então, show de redação para você que adquiriu este curso. Vale a pena sim, porque curso valiosíssimo para você trabalhar conosco. Aula de hoje, falácia, mentira ou ingenuidade? Deturpação proposital ou engodo? É isso que nós veremos agora na prática desta aula. Então vamos para a redação. Ela veio decoradinho, só porque é a última aula desse módulo, né? The end aqui, não, fim dessa primeira etapa, só o finzinho aqui. Bem tranquilo para nós, vamos seguir o barquinho aí dessa aula propriamente dita. Então, redação Enem, aula de número 8. Vamos a ela? Argumentos falaciosos. Argumentos, então já começamos a falar. Esse argumento eu posso usar no texto dissertativo. Para que eu use no texto dissertativo, eu preciso saber da importância e da relevância do meu argumento. Pode ser o trabalho com o texto de opinião também, né? Bem invariável nesse contexto. Eles vão funcionar assim, as duas variantes, aqui e ali, tá? Duas variantes que se prestam a esse trabalho e são muito oportunas por conta disso. Então vamos adiante. Argumentos apresentam razões para aceitar uma afirmação, uma interpretação específica do que está sendo oferecido. É bem essa ideia, né? Então, para você transcrever aí no vosso material, sempre valioso. O que são argumentos? Argumentos, certo? Apresentam razões para aceitar uma afirmação ou interpretação específica do que está sendo oferecido. Por isso são argumentos. O argumento, e isso é bem importante, ele é composto por premissas. O argumento é composto por premissas. Argumento e as suas premissas. Este é o termo premissa. Este é o termo para as afirmativas. Então, premissas afirmativas. Exatamente nesse contexto, premissas afirmativas, que expressam suas razões ou evidências, que são organizadas do modo correto para sustentar suas conclusões. Esse ponto para nós é bastante relevante. É comum que o candidato a um texto discursivo, com esse viés dissertação, opinião, argumentação, exerça essa argumentação, exerça essa opinião, mas ele faz isso invariavelmente de maneira pouco consistente. Então, de maneira bem leviana, rasa, risível, fraca. E é nessa forma risível, é nessa forma fraca, é nessa forma pouco producente, fraca, risível, pouco producente, que o indivíduo, o candidato, acaba se perdendo.
E o seu texto fica ali, no limbo, no chão. Ele não consegue ganhar um apoio maior. Por quê? Porque os seus argumentos são fracos. Eles afundam e por isso a nota vai ficar ali. Escreveu, mas vai ficar numa nota entre 500, 540, 560, 580, 600, 620, 680 pontos. Parou por aí. Porque a partir de 700, ele já precisa ter algo mais consistente. Então, a intenção dessa aula, que fecha o nosso módulo inicial, é provocá-la a não utilizar falácias. Essas falácias são perigosas, porque se elas são colocadas, elas são ruins nos seus dois formatos. Se você usa uma falácia e usa porque desconhece, então você, no mínimo, é ingênuo e negligente, não conhece o assunto. Por isso é falacioso, ao desconhecer a importância e a relevância do assunto. Ponto. O outro lado talvez seja pior, porque é o lado enganador, é aquele lado que falsifica, que falseia, que deturpa. Então você tem a falácia usada propositadamente pelo candidato que faz isso a fim de obter uma vantagem incorreta, ilícita, e que pode ser descoberta pelo corretor. Uma falácia é usar um argumento de quem não o fez. Então você atribui a autoria, por exemplo, de uma citação de uma frase a quem nunca proferiu essa frase. Isso é uma falácia clássica e horrorosa, né? Atribuir a autoria a quem não escreveu, a quem não falou. E por que você faz isso? Eu faço isso para agradar, né? Justamente. Faz isso para agradar, mas traz um prejuízo, porque está fazendo isso levianamente. Então as falácias devem ser evitadas. Por isso vale a pena o quê? O contrário à falácia, que é a assertiva, que é a afirmação. Eu digo isso porque eu tenho convicção. Daí eu convenço. Porque a minha tese, nesse sentido, ela é sólida, sustenta-se. Ela se sustenta por conta disso. E é exatamente o perigo. Vamos chamar a sua atenção para escrever um texto que possua argumentos verdadeiros, não argumentos falaciosos. Certo? Vamos adiante. Então, o que está aqui para nós? Repito, o argumento é composto de premissas. Este é o termo para afirmativas que expressam suas razões ou evidências, que são organizadas de modo correto para sustentar o quê? Sustentar suas conclusões. É importante certificar-se de ter apresentado todas as suas ideias de tal modo ordenado, certo? Ordenado. Aí vem a coerência, que seus leitores possam seguir seu raciocínio. É exatamente isso que eu preciso que você escreva. Quando se pensa nesse modo ordenado, se coloca exatamente o efeito da coerência. E por que a coerência é um problema? Porque muitas vezes o candidato começa a defender um ponto de vista e daqui a pouco, sem mais nem menos, mas sem nenhuma condição, ele se equivoca, se perturba. E aí você observa a desconexão do texto. Desconecto. E com certeza um texto fraco em todas as suas diretrizes. Tá? Muito bem. Aí temos a falácia demonstrada para nós nesse sentido. O que é falácia? Preste bem atenção aqui porque vale a pena. Falácia é um argumento falso, ou uma falha num argumento, ou ainda um argumento mal direcionado ou conduzido. A origem da palavra falaz remete à ideia do fraudulento, do ardiloso, do enganador, do quimérico. Ah, quimera, anota aí, vamos primeiro assinalar aqui para nós o que é quimera. Não, essa aqui não, eu quero reals, que o diga Gilberto Gil, reals, vem cá. Quimérico, o que é a quimera? Vem pra cá, o que é a quimera? Um monstrengo. A quimera é um monstro. 3 cabeças. Cabeça de serpente, cabeça de cabra, tá? Cabeça de cabra e cabeça de felino. Então, um felino, uma cabra e uma serpente, é uma quimera, um monstrengão, que significa que ele pode ter facetas
diferenciadas, a ferocidade da fera, a força e a teimosia da cabra e o ardil, o sortilégio, o veneno da serpente. Olha que beleza! É por isso que esse argumento falacioso é bastante interessante. Ele acaba sendo feroz, teimoso e sinistro. Vai se colocar assim nessa vertente. Volta ao quimérico. Para entender bem isso, é preciso lembrar que quando pessoas esclarecidas, que é o seu caso, vamos lá, pessoas esclarecidas é o seu caso, tentam também convencer pessoas esclarecidas, outras pessoas também esclarecidas, corretores da banca do Enem, professores, banca do Enem, precisam usar argumentos, isto é, exemplos, evidências ou casos ilustrativos que confirmem a veracidade do enunciado, o que significa que você não pode falar qualquer coisa sob hipótese alguma. A fraqueza dos argumentos são as falácias. Falácias são defeitos que enfraquecem os seus argumentos. Duas questões sobre falácias que merecem a nossa atenção. Veja só. Os argumentos falaciosos são muito comuns e podem ser persuasivos, ao menos para o leitor desavisado e descuidado. Só que não é o caso da banca. A banca examinadora é composta por educadores, alguns inúmeros com as suas licenciaturas, especialistas, mestres, doutores. Então não é possível subestimar. Subestimar de que maneira? Não subestime, sob hipótese alguma, o corretor, usando falácias que não vão colar, que não vão ter nenhuma eficácia, não vão grudar em nada. Aí você que passará por tolo, que o corretor saberá, quis enganar a banca. Aí a nota cai, sobretudo, nas competências 3 e 4. Competência 3, que traz para nós o quê? A força do argumento. Então, pede que você selecione, organize os argumentos. E a competência 4 é o desenvolvimento dessa argumentação. Então, olha como é delicado o processo. Não é assim simples no uso da falácia. Então, voltando para cá. Desavisado, descuidado não é o corretor da banca. Às vezes é difícil identificar se um argumento é falacioso. De fato, o corretor pode ter um trabalho, mas ele pode identificar sim. A diferença entre uma pessoa esclarecida e uma não esclarecida é a maneira como ambas lidam com discursos. A primeira tem critérios para aceitar ou rejeitar argumentos. A segunda ainda não aprendeu os critérios para distinguir argumentos que carecem de fundamentação. E isso é problemático. Normalmente são candidatos assim, que acreditam que não há distinção alguma, que erram nos seus critérios e produzem problemas em função disso. Olha, note bem aí o nosso esclarecimento. Não confunda mentiras com falácias. Mentiras são desvios ou erros propositais sobre fatos reais. Falácias, por outro lado, são discursos ou tentativas de persuadir o ouvinte ou o leitor, promovendo o engano ou desvio, porque suas estruturas de apresentação de informação não respeitam uma lógica correta ou honesta, pois foram manipuladas. Aqui vou chamar a sua atenção, sim. O falacioso tem mania, muitas vezes, de usar a manipulação. Ele quer ser bem recebido, ele quer ser bem aceito, então ele é extremamente falacioso e manipulador, manipular certas evidências, ou a insuficiência de prova concreta e convincente. Uma afirmação falaciosa pode ser composta de fatos verdadeiros, mas sua forma de apresentação conduz a conclusões erradas. Toda pessoa esclarecida, instada a elaborar argumentos por força do trabalho que executa ou de situações cotidianas, deve reconhecer nos próprios argumentos o uso proposital do raciocínio falacioso. Então, é isso que eu estou pedindo na aula de hoje, que você, aprendendo o que é falácia, reconheça essa falácia se você a utilizar. E daí, a partir desse reconhecimento do que é falácia, você só vai continuar a usar a falácia se você quiser.
Então, a partir disso, você só usará a falácia se você quiser. Se tiver a intenção do quê? De ludibriar. E a imperícia de raciocínio, ela traz o quê? Essa chamada lógica comprometida. Se você tiver a intenção de ludibriar alguém, aí sim, se tiver essa intenção de ludibriar alguém, consequentemente, você utilizará este raciocínio comprometido. Isso, é claro, trará problemas. De uma forma ou de outra, provérbio, ditado popular, compra-se gato por lebre, certo? Ou seja, a lebre era o que se queria e as pessoas ofereciam gatitos, quando na verdade a questão era ter uma lebre que era mais valiosa. Então você está enganando, dissimulando com argumento falacioso. Por isso, evite, construa na solidez da argumentação a tese. E aí, é claro, você não terá defesa e terá um bom texto, diferente daquele que titubeia, que vacila, porque tem um texto falacioso. Bem tranquilo isso? Volte para cá. Venha para cá e vamos ao texto. Exemplo, aí nós temos um exemplo, não vamos, você fica só o registro, para que você necessariamente olhe esses comerciais, e são comerciais bastante interessantes mesmo, eles produzem um efeito muito curioso. Aí você pode simplesmente dar uma olhadinha nos comerciais, eles têm a sua aplicação, a sua eficiência aí, né? Nós não vamos entrar nesse mérito, você pode observar com carinho, fica a página, o registro, para você olhar. Quando eu cometo uma falácia, quando eu faço uma generalização apressada, pode anotar então o material, vai, anote para nós. Falácia pode ser construída quando eu faço uma generalização apressada. Definição: presumir sobre uma população ou grande amplitude de casos baseado em uma amostra inadequada. Então, usualmente, por ser não representativa ou ser muito pequena. Estereótipos. A generalização apressada, ela brota por força dos estereótipos que são usados sobre as pessoas. Então, o que é estereótipo aqui? Olha aí, generalização. Os gordinhos são simpáticos. Dá a impressão de que todos os gordinhos, sem exceção, são sorridentes e felizes, são simpáticos. Todos os políticos, sem exceção, todos, sem exceção, são desonestos. Todos os políticos são desonestos. Todos, sem exceção. Mulheres são emotivas demais. Aí para você, outra generalização apressada. Outra bendita generalização apressada. As mulheres são emotivas demais. E são mesmo, na concepção de alguns. Então, consequentemente, por serem emotivas demais, essas mulheres acabam, de alguma forma, virando alvo de chacota. E, então, isso constitui o princípio da generalização apressada. Por quê? Porque eu não tenho dados, eu não tenho. Por que é uma falácia? Porque isso é facilmente desconstruído. Como é que eu posso afirmar que todos os gordinhos são simpáticos? Quantos gordinhos existem? Não sei. Quantos sorriem, quantos não sorriem? Com quantos eu convivi? Que estudo eu tenho sobre isso? Você não tem nada. Tem só uma... mas é que eu tenho um amigo. O amigo, ele é gordinho, ele é bem simpático. O seu amigo, No universo de 100 mil, no universo de 1 milhão, ele representa 0,00. Mas há outros simpáticos também. Quantos? E quais? Acabou, é falácia. Se você permanecer usando, é porque não tem a mínima noção de descrédito na sua palavra. Se usa por ingenuidade, usava até agora, não vai usar mais. Mulheres são emotivas. Todas as mulheres são? Não, eu tenho uma tia, uma prima, é minha avó, minha esposa, então. E a minha namorada, super emotivas, tá? Você listou 6, tá? Quantas mulheres temos? No Brasil, a maioria da população é constituída por mulheres.
Qual o grau estatístico você já pesquisou até hoje? Não, não pesquisei. Então não vale. É isso que estamos dizendo. Por que a falácia? Porque não vale. Ah, mas os políticos são desonestos mesmo. Quantos? Quantos eu tenho prova que sejam desonestos? Bom, todos. Mas eu não tenho essa prova. Se você não tem, é uma generalização. Errou. É falácia. Não use. É isso que eu estou dizendo. Não use. Não vai usar esse argumento. Você pode usar no argumento? Sim. Uma pesquisa em que 100 pessoas com sobrepeso no Brasil foram acompanhadas por uma junta clínica, médica, enfim, foram acompanhadas por 5 meses. Descobriu-se que essas pessoas são mais felizes, 88% delas. Aí não é falácia, acabou, porque aí é uma amostragem de estudo científico, de pesquisa. Vale a pena? Vale muito a pena. Aí ela se coloca como assertiva, como correta, como adequada. E você usa e abusa da melhor maneira possível. Volte para cá. Então, aí um exemplo de falácia nessa generalização, né? Meu colega disse que a disciplina de filosofia dele foi difícil. E a disciplina de filosofia em que eu estou inscrito também é. 2. Todas as disciplinas de filosofia devem ser difíceis. Isso aí está conjecturando. Aí é falácia. Esse pedacinho aqui é falacioso. Porque ele e o colega acham difícil, significa que tudo em filosofia é difícil. Será que eu tenho esse subsídio? Será que eu posso afirmar isso aqui? Olha, claro que não. Então, eu estou cometendo uma falácia. A experiência de 2 pessoas, nesse caso, não é suficiente para embasar uma conclusão, não mesmo. Pergunte-se que tipo de amostra você está usando. Você está usando experiências de algumas pessoas, certo? Ou sua experiência em algumas poucas circunstâncias? Se sim, você vai precisar de mais evidências ou uma conclusão menos abrangente. Algumas disciplinas de filosofia podem ser difíceis para alguns alunos, certo? Aí é uma generalização não apressada. Aí é correto. Esse pedacinho final aqui, você poderia dizer algumas disciplinas de filosofia podem ser difíceis para alguns alunos. Não é uma generalização não apressada. Por quê? Porque você está conjecturando. Não. Aí é possível utilizar, não é falácia. Aí você tem exemplo, pode seguir este exemplo, vai dar certo. Perdendo ponto. Quando se erra, falácia clássica pelo erro. As premissas de um argumento apoiam uma conclusão em particular, mas não a conclusão em que você está querendo apresentar. Exemplo. Observe aqui. A severidade de uma punição deve se equilibrar com a severidade do crime. Bom, até aí, bastante interessante. Vamos lá? Até aqui. Então, a severidade, tá aqui, severidade, certo? A severidade de uma punição deve ser similar à severidade do crime. Cometeu um crime de grande proporção, imediatamente deve receber uma punição com grande proporção. É isso que se espera, tá? É isso que se tem como premissa. Atualmente, a punição para dirigir alcoolizado é simplesmente uma multa e apreensão da carteira de motorista. Mas, dirigir alcoolizado é um crime muito sério que pode matar pessoas inocentes. Portanto, a pena de morte deve ser a punição para aquele que dirigir alcoolizado. Uau! Construiu uma premissa falaciosa. Por que falaciosa? Se na verdade é isso, não? Quem bebe e dirige comete um crime, pode matar pessoas. Então, se ele pode matar pessoas, ao ser pego, ele pode ser levado à pena de morte. Uau! Aí você mexe com tudo, né? Necessariamente. Curioso que agora, no desfecho de fevereiro, tivemos a seguinte denúncia. Sujeito dirigindo alcoolizado, parado, descobre-se, chama o amigo toca o carro, vai multado, a multa de quase R$2.000, é multado, segue adiante, os quilômetros depois, manda o amigo sair, pega o volante de novo, para a surpresa desta criatura descerebrada, este acéfalo, não vamos chamá-lo como animal, porque ofenderia o animal. Claro, o animal não faria isso, ofenderia o animal. Então, ele segue e é parado pela segunda vez, pego na mesma situação, vai pagar mais uma vez. Quer dizer, olha o tipo de indivíduo que se tem aí, não é? Então, e esse indivíduo merece a pena de morte? Não, mas ele merece não dirigir mais.
E se continuar dirigindo, preso. E fica preso, mas não precisa ser executado. Mas ele poderia ter matado pessoas. Mas aí é toda uma discussão legal que vai se criar. Então, o que interessa aqui, voltando, o argumento realmente apoia diversas conclusões. Por exemplo, a punição por dirigir alcoolizado deve ser bem severa, mas não apoia a conclusão da pena de morte, né? Aí já é uma falácia. É construir um discurso com uma base que não se apoia necessariamente, tá? Dica: separe suas premissas de sua conclusão. Olhando-se somente as suas premissas, pergunte-se a que conclusão uma pessoa objetiva chegaria depois de lê-las. Olhando a sua conclusão, pergunte-se que tipo de evidência seria necessário para sustentar tal conclusão. Então veja se você realmente forneceu essas evidências. Perder o ponto ocorre, aqui para nós, né, a intenção desse momento, perder o ponto ocorre habitualmente quando uma conclusão extrema ou muito abrangente é apresentada. Então, apresentei uma conclusão bem descabida, certo? Apresentei uma conclusão extrema ou muito abrangente, eu tenho aqui o meu erro, eu tenho o meu equívoco. Portanto, tenha cuidado se souber que está afirmando algo amplo demais e que não tem comprovação. Aí nós temos exatamente isso. Vale a pena ler este comercial, vale a pena assistir. Aqui a recomendação: assista ao comercial, né? Assista ao comercial político, a propaganda política eleitoral. Assista ao comercial político. Vale a pena, mas vale a pena mesmo, né? E é para nós fecharmos a nossa aula, post hoc, também denominado como causa falsa. Definição: esta falácia recebeu o seu nome da expressão em latim post hoc, ergo propter hoc, que pode ser traduzida como após isto, portanto, por causa disso. Então, após isso, por causa disso, é o post hoc, ergo propter hoc. Presumir que A causou B, porque B veio depois de A, pode ser uma falácia. Com certeza, algumas vezes um evento realmente causa um outro que vem depois, até aí tudo bem. Por exemplo, se eu me inscrevi para uma disciplina e meu nome posteriormente aparece na lista de chamada, é verdadeiro que o primeiro evento causou o que veio depois de eu ter me inscrito e meu nome apareceu na lista, até aí tudo bem. Agora veja só, o presidente Lula aumentou os impostos, isso na época em que Lula presidia o nosso país. O presidente Lula aumentou os impostos, então a taxa de crimes violentos aumentou. Lula é responsável pelo aumento da criminalidade. Espera aí, generalizei. Mas eu não gosto. Não está em discussão gostar ou desgostar. Está em discussão uma coisa que leva a outra. Será que B foi ocasionado por A porque A errou dessa forma ou é uma generalização? E aí, nesse caso, uma falácia. O aumento dos impostos pode ou não ter sido um fator no aumento dos crimes violentos, mas o argumento não demonstrou que um causou o outro. Dica: para evitar a falácia post hoc, você teria de oferecer algumas explicações sobre o processo pelo qual o aumento dos impostos supostamente teria produzido o aumento nas taxas de crimes violentos. Aqui você precisaria do quê? Precisaria de dados estatísticos. Se você os tiver, tudo bem, mas se você não os tiver, você não pode usar. E é isso que você deve fazer para evitar esta falácia. Se você disser que A causou B, você tem que ter mais a dizer sobre como A causou B, que é exatamente o nosso problema. Então não é só afirmar, você deve ter confirmações de como A causou B, do que simplesmente dizer que B veio depois de A. Então o grande e grave problema está aí, quando você produz uma falácia. Desconhecimento ou age propositadamente para causar no elemento interlocutor, no corretor, um certo embaraço, uma inquietação e um equívoco. Feito? É isso. Queremos que você evite a falácia. Então, certifique-se de que seus argumentos são concretos, pontuais, que você elegeu uma tese. Nosso módulo inicial do curso de redação se fecha aqui com
8 aulas protagonizadas. Cabe a você agora respirar, rever esse material, fazer alguns textos e se preparar, porque no módulo 2, com a corda toda, a professora Cleus e eu falaremos sobre tudo que já apareceu no Exame Nacional do Ensino Médio e o que poderá surgir no Enem para você. Até mais, obrigado pela companhia, professor Mário Geronasso. Agradece sua paciência, sua confiança e a sua parceria. Até a próxima.